Espero que vocês estejam aí, pelo menos, seguros e saudáveis em meio a essa realidade, né? Eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês o que eu tenho percebido e sentido aí durante esse tempo para a gente criar aí essa conexão e esse caminhar junto perante essa nova realidade. O que eu tenho percebido muito é que as pessoas estão variando entre dois extremos, né? Um extremo da negação, de negar o que a realidade está apresentando, de simplificar a fala e as respostas perante a realidade. Por exemplo, achar que é só uma gripezinha, achar que eu não sou grupo de risco, então eu posso ir trabalhar, eu posso me expor. Ou num outro extremo, que seria o extremo aí da piração, né, de exagerar em tudo, exagerar no consumo de informações, exagerar na forma de reagir a tudo isso, criar teorias da conspiração, né, diante a tudo isso. Então, o que eu tenho sentido como uma melhor forma de lidar com tudo isso é de fato seguir o caminho do meio, né? E como que a gente faz isso? Eu acho que pra mim funcionou muito, o primeiro passo é acolher todas essas emoções que vêm, né? Pra mim, eu tava, acho que na primeira semana de confinamento, aí de quarentena, o medo veio, surgiu muito forte. Pra ser sincero, eu acho que foi tanta correria que eu tava com medo de sentir medo, né? E aí, quando eu me permiti olhar para esse medo, foi transformador, né? Eu comecei a acolher esse medo. O que esse medo nos diz? O que o medo, enquanto emoção, e baseada muito na pesquisa aí do Paul Ekman e da Eve Ekman, que são psicólogos que trabalham as emoções universais aí ao longo de vários anos, várias décadas, o que o medo nos diz? Quando eu estou sentindo que a minha segurança e meu bem-estar estão ameaçados, eu sinto medo. Então, o medo vem como uma resposta a essa ameaça, né? E aí outras pessoas têm me relatado muito assim, ansiedade, estresse diante disso tudo. Quando a gente olha lá o Atlas of Emotions, da Eve Ekman, qualquer um pode entrar aí no site, no Google e achar, o Atlas of Emotion ele mostra todas as emoções universais e o espectro dela, então da reação menos intensa à reação mais intensa. E no espectro do medo está lá a ansiedade, né? A ansiedade é uma das intensidades pelas quais a gente demonstra o medo. E o que a ansiedade nos diz? Né? Qual é a mensagem da ansiedade? A ansiedade ela surge quando eu sinto que o meu bem-estar e a minha segurança estão ameaçadas e eu duvido se eu tenho as habilidades necessárias para lidar com essa nova realidade, né? Então daí surge a ansiedade. E aí para mim foi muito engraçado que surgiu tudo isso, né? Acho que depois do medo e da ansiedade surgiu uma tristeza muito grande. Acho que para mim o simbolismo foi quando eu comecei a ver todos esses números não como números, mas como pessoas. Aquilo me tocou profundamente. Eu precisei de fato chorar bastante ali para entrar em contato com essa tristeza. Mas foi a partir do acolhimento dessas emoções difíceis que eu comecei a ver essa realidade de uma maneira mais ampla. Eu comecei a pensar, poxa, assim como eu, tem várias pessoas passando por isso, né? Assim como eu, tem pessoas com medo. Poxa, essas pessoas, esses números da Itália, esses números de morte no Brasil, não são números, pode ser, era o tio de alguém, era a mãe de alguém, era o pai de alguém. E isso começou a mostrar para mim que estamos todos juntos nessa, né? Então a interdependência veio muito forte para mim nesse momento. E com esse olhar mais amplo de ver que estamos todos juntos, né, buscando nos livrar do sofrimento e as causas do sofrimento e buscando nos conectar com uma felicidade genuína, foi a partir daí que eu comecei a cultivar um olhar mais amplo. E como não entrar de novo nesse looping do medo e da ansiedade, né? Eu acho que o principal ponto é a gente aproveitar esse momento e se reconectar. Para mim, a reconexão veio de diversas formas, assim. A meditação me ajudou, acolher as emoções me ajudou, falar com os meus amigos me ajudou, mas principalmente olhar para dentro e descobrir formas para eu me expandir nesse momento, né? Então eu acho que funcionou para mim muito desenhar, colorir, pintar, descobrir aí alguns dotes. Eu gosto de cozinhar, então nesse momento tô colocando isso bastante em prática. Então fica aqui um convite para vocês, né? Eu acho que acolher as emoções, trazer um olhar de conexão, de interdependência, de que estamos todo mundo junto e reconectar com a gente mesmo, vai apoiar para a gente criar mais clareza para olhar para a realidade. Para a gente sair aí, né, da oscilação dos dois extremos e achar esse caminho do meio. Então, acho que é fundamental isso para a gente cultivar esse olhar, que é um olhar que, em meio à tempestade, a gente consegue criar uma estabilidade para de fato olhar para tudo isso de um outro lugar. Bom, essa semana eu vou trazer aí, essas próximas semanas, umas falas parecidas com essa, e a gente vai cultivando aí
mais clareza, mais compaixão para a gente caminhar por essa nova realidade de uma outra maneira, nos reinventando, nos reconectando com a gente mesmo. É isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê. Tchau, tchau.